E aí pessoal, beleza? Hoje eu vi na Folha de São Paulo que um humorista, um tal de Carioca, que eu nunca tinha ouvido falar, proíbe o filho de ler certos livros doutrinadores que são indicados pelos professores na escola. Gente, assim, eu nem sei por onde começar. Primeiro que eu acho que eu nem deveria estar repercutindo essa notícia, tá? Só que eu não me aguento, porque ela é assim, a ponta do iceberg de um problema muito maior, que todos os professores que estão em sala de aula hoje em dia com certeza já enfrentaram, que é a falta de confiança que a sociedade tem no trabalho dos professores. Segundo a Folha, e eu vou deixar o link para a matéria aqui embaixo, ele falou o seguinte: tem livros que eu não autorizo na escola. Isso aqui não vai, tá? Não, eu estou pagando. E isso não vai. E o meu filho se levanta e se retira da sala quando começa a aula sobre esses assuntos. Disse ele. A diretora veio me peitar. Você está fazendo uma coisa muito grave para o seu filho. Eu falei, eu? Estou ensinando o que você não sabe ensinar. E ela, o quê? E eu, coragem, porque no mundo é preciso coragem, e ele já tem. Detalhe que o cara não fala que livros são, né? Por que será? Assim, para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Ralph, eu sou professora de português, inglês e literatura e eu dou aula também no ensino médio. E assim, eu posso dizer para vocês que trabalhar com adolescentes não é fácil. Fazer adolescente ler é uma tarefa hercúlea. Mas mesmo assim a gente tenta, obviamente. Eu tento assim, né, trabalhar coisas que são mais contemporâneas, tento trabalhar quadrinhos, tento trabalhar assim com obras que sejam mais próximas da realidade deles. Teve uma turma com quem eu estava trabalhando os contos da Natália Borges Polesso, né, do livro Amora. E assim, estava fluindo muito bem, os alunos estavam gostando dos contos, não digo todos, né, mas uma boa porcentagem da turma estava ali interessada. E aí nós lemos um conto chamado Os Demônios de Renfield. E os alunos não sabiam quem era Renfield. Renfield, para quem não sabe, é um personagem do Drácula, né, aquele famoso vampiro lá do Bram Stoker. E aí eu resolvi trazer um filme que é uma adaptação do Drácula para o cinema, chamada Drácula de Bram Stoker, que é um filme do Coppola de 1992. E os alunos gostaram muito do filme. E aí no ano seguinte, eles assim sugeriram, não todos, obviamente, mas uma parcela da turma sugeriu de a gente ler o Drácula. E gente, funcionou. Eles assim, vários alunos ficaram encantados com o livro, porque realmente, né, é um livro bastante envolvente. E aí eu tive um aluno que falou assim pra mim, nossa professora, eu sempre, né, joguei videogame e tal, assim, pra me divertir. Eu nunca imaginei que eu fosse me divertir lendo um livro. E daí eu assim, ai, meu Deus do céu, eu consegui, depois de todo esse esforço, de todo o trabalho que tu tem, eu consegui fazer um aluno realmente gostar de ler. E isso é muito, muito gratificante. Foi pra isso que eu me tornei professora. Eu tenho uma outra aluna, assim, que ela estava lendo vários desses livros, assim, que são famosos no tal do BookTok, né? Alguns deles até eu já resenhei aqui, né? Muitos deles são da Colleen Hoover, né? Tem o Verity, tem o Assim que Acaba. E ela estava lendo esses livros. Aí esses dias eu peguei ela com Caliban e a Bruxa da Federici, né? Que é uma socióloga e filósofa feminista italiana e tal. E eu, gente, né, que coisa boa que é tu ver, assim, alguém que tá aí com esses livros da moda e de repente vem com uma leitura muito mais densa. É um leitor, né, amadurecendo na minha frente, né? É um privilégio poder testemunhar isso. Porque, na minha opinião, tu deve sair do ensino médio, né, como um leitor formado. Nem sempre isso é possível, aliás, na maioria das vezes isso não se concretiza. Isso aí que nós temos, né, um país que lê, infelizmente, muito pouco. Mas é o que a gente tenta fazer. E mesmo assim, com tudo contra a corrente, né, ainda assim eu consigo fazer esse trabalho. Porque assim, tem muitas coisas muito mais interessantes, né? Tem videogame, tem celular, gente. Nossa, o celular é uma coisa assim, ó, que é aquele estímulo constante, né? Esse feed de TikTok, de Reels de Instagram, essa coisa assim, né? Tá sempre te alimentando com coisas novas e novas e novas, que de repente tu te sentar, uma leitura, né, que demanda assim a tua atenção, isso obviamente vai, né, levar um certo esforço para, né, para trazer uma fruição. Então assim, é bastante difícil e é ainda mais difícil do que era alguns anos atrás, na minha opinião. E eu que leciono em instituição pública, é mais difícil ainda, porque falta estrutura.
a gente tem alunos aí, né, que estão numa situação de um risco social muito grande, muitas vezes. A gente não tem livros para todo mundo, ainda que a gente tenha, né, livros como o programa do PNLD literário e tal, que inclusive, né, dos últimos anos está atrasado. Falta lugar para ler, inclusive, né? Muitas vezes a sala de aula é um lugar barulhento, muitas vezes a gente não tem biblioteca, ou se tem, ela é muito precária, ou não tem funcionário, ou tá com horário reduzido porque não tem funcionário, ou não tem espaço, não tem salas de leitura dentro da biblioteca. Então tem toda uma questão aí de falta de estrutura, né? Porque muitos desses estudantes, muitas vezes, não têm um local apropriado para ler em casa. Isso é outra coisa, né? Mandar ler livro em casa é muito difícil. Eu procuro tentar fazer isso em sala de aula. E assim, né, gente, numa escola pública eu não posso pedir que os alunos simplesmente comprem os livros, né? Porque muitos deles não vão ter condições de comprar os livros. E assim, apesar de todas essas dificuldades, de todas as distrações que tem aí no mundo, ainda assim eu consigo fazer um trabalho que eu considero ok, tá? Não sou uma professora perfeita, tá? Mas eu tento. E às vezes eu consigo ter sucesso, como nesses casos aí que eu comentei pra vocês. Então, assim, é um trabalho que já é difícil, só que fica ainda muito mais difícil se nós não temos o apoio das pessoas que estão fora da sala de aula, mas que fazem parte aí desse universo escolar, que é a família. Porque assim, gente, por mais aqui que esse cara tenha o discurso de eu tô pagando, não pensem que isso não acontece em escola pública, tá? Ainda que as pessoas não estejam pagando uma mensalidade, elas estão pagando impostos, né, que isso que paga a instituição onde eu leciono. E assim, de certa forma, elas não estão erradas. Assim, isso não dá o direito delas de questionar como que eu devo dar minha aula. Eu mesmo estando na escola pública, eu já tive alguns problemas em relação a isso. Eu fui trabalhar uma obra chamada Lisístrata, ou A Greve do Sexo, do Aristófanes, e eu tive pai reclamando que isso não era apropriado, que isso, que aquilo, e assim, gente, eu felizmente tive o apoio da minha coordenação, da minha direção, né, de me apoiar, e eu tive, assim, enfim, eu não lidei diretamente com o pai e com a mãe, ainda bem, porque eu tenho medo, né, assim, de perder a paciência, porque, assim, toda a minha paciência, né, eu já coloco, tento direcionar ela, né, pra tentar formar esse leitor em sala de aula. Eu ter que convencer pai ainda, não, gente, aí, assim, isso não é pra mim. Aí eu peguei, né, escrevi um textinho justificando que, inclusive, sexualidade, né, é um tema transversal da BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum. Era uma obra que era leitura obrigatória da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, da URGS. Então, assim, sabe, não tinha o porquê a pessoa questionar de eu estar trabalhando uma obra só porque menciona sexo. Mas, por sorte, eu sou uma servidora pública estável e eu pude partir para esse enfrentamento. E eu sei que numa escola particular isso não é viável, porque muitas vezes, né, é o ganha-pão do professor que está em jogo. Então, assim, gente, além de todos esses problemas que a gente tem dentro da sala de aula, a gente tem que agora enfrentar esses problemas que estão fora da sala de aula. E assim, tá muito difícil ser professor. Quando eu entrei na faculdade de licenciatura em letras há 20 anos atrás, eu sabia que as coisas não iam ser fáceis. Eu sabia que era um trabalho difícil, eu sabia que era mal remunerado, eu sabia que não tinha um grande prestígio social como tem um advogado, um médico, um engenheiro. E eu sabia que se eu quisesse uma vida financeira mais confortável, eu ia ter que estudar muito para conseguir as melhores vagas. E foi isso que eu fiz. Eu fui lá, fiz a graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, né? Busquei aí uma vivência no exterior, já que eu sou professora de uma língua adicional. Mas assim, quando eu optei por essa profissão, eu não imaginei que a sociedade se voltaria dessa maneira contra os professores. Porque assim, como eu disse, não é um evento isolado, né, que a Folha está trazendo. A própria matéria fala como esse humorista aí tem apoio de outras pessoas. Olha só o que diz a matéria. Ainda contou que a mãe de uma das crianças da escola elogiou sua atitude. Ela ligou. Nossa, que incrível que você está fazendo nessa aula. E eu falei, faço o mesmo pelo seu filho. E ainda disse, ser obrigado para mim não quer dizer muita coisa não. Não quer fazer a parte de vocês? Eu faço a minha. Afirmou em entrevista ao canal Brasil Paralelo no YouTube. E assim, gente, eu tenho a hipótese de que esse é um dos motivos pelos quais as pessoas não querem mais se tornar professores. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas existe aí, né, se fala muito de um apagão de professores que estaria para acontecer daqui a alguns anos. Eu, inclusive, já acho que ele já está acontecendo. Em algumas áreas já está bastante difícil de encontrar professor. Porque assim, há 20 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, já tinha, né, todos esses problemas, já era mal pago, já não era, né, não era reconhecido e tal, mas não tinha essa desconfiança por parte da sociedade. Porque hoje em dia, o que grande parte da sociedade pensa é que os professores estão doutrinando os alunos, que nós estamos, de certa forma, aí criando comunistas, feministas, sei lá, quiistas. E assim, gente,
eu não quero dizer nada, mas vamos supor, tá, aqui para os fins, né, desse vídeo, que isso seja verdade, né, que nós professores, esquerdistas, feministas, comunistas, socialistas, estamos aí, né, querendo doutrinar os alunos. Gente, eu não consigo ensinar crase para os alunos. Eu não consigo, às vezes, ensinar a regra de acentuação das proparoxítonas, que é a mais fácil. Toda proparoxítona é acentuada. Eu já fiz prova, gente, de ensino médio, em que a primeira questão da prova era colocar o nome e teve aluno que errou. Como tu acha que, nessas condições que estão o ensino hoje em dia, que a gente vai conseguir doutrinar aluno, gente? Isso não existe. O que a gente quer, pelo menos na minha disciplina, é formar cidadãos críticos, que sejam capazes de ler e interpretar um texto, de embasar uma opinião, de saber diferenciar um artigo de opinião de uma notícia. É isso que a gente quer. E assim, gente, é por causa de todas essas dificuldades, né, de ter que enfrentar agora esses problemas externos à sala de aula, que muita gente está, inclusive, abandonando a profissão, que ninguém mais quer se tornar professor. Ou então tem muitos também que estão adoecendo, gente. Isso está, né, trazendo uma pressão de uma classe que já era extremamente precarizada. A quantidade de professor que está de licença de sala de aula, que tem que, né, ir para atividades administrativas e tudo mais. Os professores estão adoecendo, gente. E quando eu vejo que a situação assim está se tornando cada vez mais difícil, eu mesma cogito a possibilidade de trocar de área. Ainda que eu tenha um bom do salário, ainda que eu tenha estabilidade, eu ainda volto e meia dou uma olhada em outros concursos. Porque assim, gente, se continuar piorando do jeito que está piorando, eu não vou aguentar até a aposentadoria. Eu tenho pelo menos aí, né, uns 25 anos pela frente de profissão. E outra coisa que eu queria falar é que esse professor ou professora e essa diretora de escola estão de parabéns, viu? Porque eles falaram a verdade e enfrentaram um humorista. Quem vai pagar o preço disso é o filho dele, que vai ter a formação dele prejudicada. E assim, gente, eu sei que em escola particular a situação é diferente, tá? O aluno é um cliente e é inclusive esse um dos motivos pelos quais eu acho que a educação não deveria ser uma mercadoria. Eu acho que ela não deveria dar lucro. Mas se você é coordenador ou diretor de escola pública, por favor, veja o exemplo dessa diretora e apoie seus professores, né? Defenda seus professores. Se o pai ou a mãe querem ditar como que o professor tem que dar aula, ele que faça licenciatura e se torne professor e vá lecionar. Ou então, troque seu filho de escola. Pronto! Não está satisfeito? Procura outro lugar. Eu não estou dizendo que o professor está sempre certo, longe disso. Mas a sociedade precisa dar esse voto de confiança para os professores. Não pode ter essa hostilidade. Quando eu vou num profissional, se eu não gosto do atendimento, né, se eu não concordo com alguma coisa, seja aí um médico, seja uma cabeleireira, né, se ela cortou mal o meu cabelo, não gostei, eu vou lá, apago e simplesmente não volto mais lá. Por que continua? Gente, isso é só para atazanar a vida dos professores. E os pais deveriam fazer isso também. Não gostou dos professores do teu filho? Muda de escola. Porque essa desconfiança em cima dos professores está piorando ainda mais a saúde mental de uma classe assim, gente, que já é muito fragilizada. E em específico para esse humorista, com toda sinceridade, gente, se ele acha que ele sabe melhor como ensinar o filho dele, ele que migre para os Estados Unidos. Lá o homeschooling é liberado. Lá ele vai poder ensinar o que ele quiser para o filho dele. Era isso, gente. Eu precisava desabafar. Um abraço e até a próxima.